É, atualmente teve uma pregação muito interessante na minha igreja, na qual o Ivan, o esposo da minha mãe, ele pregou. E, bom, ela gravou e pediu para eu mandar no Facebook. A questão é que não dava, não estava indo. Então, bom, eu tive a ideia, né, de editar um bocado do vídeo, colocar umas partes, né, como essa aqui, ó, aparecendo. E já de início eu peço para você se inscrever no canal e deixar o seu like, né, caso você goste de pregações, coisas a ver com Deus, tá? Também convido você a já estar arrumando sua Bíblia para poder estar acompanhando a pregação e se preparar seu coração, tá ok? Acompanhar aí. Eu acho que não vou poder falar muito nesse início porque o vídeo fica meio grande, né? Mas eu posso dizer que vale muito a pena. Tem muita coisa boa, tá? É uma pregação muito interessante. Continue com o Ivan. Bom dia, um feliz sábado a todos. Que bom que estamos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus para adorar. A gente vem à igreja sempre para adorar. Adoração. Saiu de casa, a gente tem que ter em mente, eu estou indo para adorar a Deus. Independente se tem um pregador, um bom pregador ou não. A gente vem para adorar, para louvar. Eu queria, aqueles que têm celular, ver se está no silencioso ou no máximo para o vibrador, para que a gente não perca, para que não tire atenção. Às vezes a gente recebe uma ligação, começa a tocar, aí a pessoa, uma coisa que seria importante para o espiritual de alguém, de uma pessoa, é naquele momento o telefone toca e tira a atenção da pessoa. Então, coloca, se você tem alguma, de repente a gente precisa receber uma ligação, deixa no vibrador e você vai ver que alguém está te ligando. Abra no Salmo capítulo 137, Salmo 137. Ezequiel aberto lá marcado e fica aberto a Bíblia no Salmo 137. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Mas a gente vai começar em Salmo 137. Então você deixa marcado lá no Ezequiel 37, que a gente vai ler depois. Mas deixa a sua Bíblia aí aberto no Salmo 137. Vamos pedir a orientação ao Espírito Santo antes de nós lermos a palavra. Pai querido, nós queremos neste momento pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que unja nossa mente, nosso coração, porque vamos ler a Tua Palavra. E nós só conseguiremos entender se o Senhor nos ajudar. E eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, nos ajude a entender e compreender a Tua mensagem nesta manhã. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, se há algum pecado não confessado neste momento, que o Senhor Deus possa perdoar. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Salmos 137, do verso 1 em diante, diz assim: Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No salgueiro que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E os nossos opressores que fossem alegre, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Até aqui, até o verso 4. O povo de Deus estava em Babilônia. É interessante que Deus nunca omitiu nada na sua palavra. Deus nunca camuflou nenhum personagem. Os personagens, a sua vida era relatada assim como a vida deles eram. Então a Bíblia nunca camuflou.
Deus nunca omitiu nada na Bíblia. Não, isso aqui eu não vou colocar, não vou deixar que fique escrito, que fique aqui registrado. Não, Deus ele não omitiu. A Bíblia, muitas vezes, a gente lendo a Bíblia e a gente percebe que parece que o mal sempre vence o bem. Parece que os poderes das trevas, eles são superiores aos poderes da luz. E às vezes se defrontam. E a gente parece que a gente tem a nítida impressão que o poder das trevas vence o poder da luz. Este era o povo de Deus, o povo chamado por Deus, o povo escolhido por Deus. E estava em cativeiro, estava lá em Babilônia. Como o povo escolhido de Deus, o povo que tinha sido chamado por Deus, estava cativo lá em Babilônia. Um povo sem terra é um povo sem identidade. E ali estava aquele povo a quem Deus tinha chamado, estava cativo. A gente lendo o texto, a gente percebe que o povo ele estava em depressão. Uma depressão espiritual. Talvez a gente devêssemos pensar que no meio do povo de Deus não existisse ninguém com depressão. Essa é uma doença, a depressão doença, eu vou falar da depressão espiritual, mas a depressão doença é uma doença que rouba a nossa vontade. Às vezes a depressão doença, ela rouba até a nossa escolha. E às vezes nós não conseguimos nem escolher. E alguns, para ajudar, falam assim: olha, você precisa ter mais fé, você precisa orar mais. E aí acaba fundando a pessoa ainda mais no buraco, né? Ali estava o povo cativo em Babilônia, um povo com depressão espiritual. Eles não tinham vontade de fazer nada. E os seus opressores chegavam para eles e diziam assim: olha, entoam algum dos cânticos. Vocês não são um povo cantor? Vocês não teve um rei? Não, o rei de vocês não foi um rei cantor que construiu instrumento, inventou instrumento? E o verso 4 diz assim: como, porém, haveriam de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Deus ele tinha dado muitos avisos àquele povo. Muitos avisos. Não foram poucos. E Deus dizia para ele: olha, está vindo o juízo. Prepare, muda de vida, porque está chegando o juízo. E o povo continuava do mesmo jeito. Será que nós estamos neste mesmo caminho que o povo de Israel? Deus sempre avisava o povo: está chegando o juízo. E hoje está chegando o juízo. Você tem dúvida de que há um juízo que se aproxima? Você não tem dúvida, você tem certeza, porque eu tenho certeza que há um juízo se aproximando. E a Bíblia sempre se repete. E Deus deixou as coisas, permitiu que aqui ficasse registrado, para que a gente não fizéssemos as mesmas coisas que aquele povo. Deus dizia para eles, mandava um aviso: o juízo está chegando. Mandava um profeta, e aquele povo, o povo de Israel, eles matavam, eles perseguiam.
eles não queriam ouvir os profetas. Hoje nós não temos um profeta como Elias, como Jeremias, como Isaías. Você tem um profeta. Está aqui. Está aqui. E você não tem dúvida de que há um juízo se aproximando. Você tem certeza, eu tenho certeza que há um juízo se aproximando. E da mesma forma que Deus mandava os avisos através do profeta, hoje você recebe o aviso através da palavra. E você a tem em sua casa. E você talvez, pode ser que alguns aqui não leiam todo dia. Mas aqui está o seu profeta que te avisa ao juízo se aproximando. Queridos, quando é que nós estamos à margem de Babilônia? Eu queria ler de novo com vocês o texto, começando no verso 1. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No salgueiro que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que pediam canções e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Quando é que nós estamos às margens do rio de Babilônia? Hoje, nós nos encontramos às margens do rio de Babilônia. Estamos cativos em terra estranha. Cativos pelo pecado. Ou você é diferente de mim? Eu acho que você não é diferente de mim. Quantos pecam aqui? Quem é o mais pecador? Não, aqui. Está aqui. E você pede perdão para Deus, e amanhã você... E eu quero fazer a pergunta para você: Deus esquece de alguma coisa? Não. Deus esquece de alguma coisa? Não. Então eu quero dizer para vocês: Deus esquece dos seus pecados. Ele diz: eu perdoo e não me lembro mais dos seus pecados. Não. Você chega para ele e diz: Senhor, eu fiz isso, o Senhor me perdoou. Mas qual é o pecado mesmo? Ele já esqueceu. E se você pedir perdão 1 milhão de vezes, ele já não vai lembrar. É a única coisa que Deus esquece: dos meus e dos seus pecados. Que maravilha. Porque nós não somos assim. Ontem um cliente me falava aqui: nós perdoamos, mas nós o quê? Não esquecemos. Nós lembramos. E às vezes nós até jogamos na cara da pessoa depois, porque nós não esquecemos. Nós lembramos sempre. Mas que bom que o meu Deus e o seu Deus, a quem você serve, a quem você adora, é o Deus que esquece dos seus pecados. E você pode pedir perdão, e amanhã você pede perdão e ele vai esquecer. O problema não é Deus esquecer, o problema é eu não esquecer do pecado, e eu me agarrar ao pecado, e eu não querer mais largar o pecado. Esse é o problema. Esse é o problema. Ali estava o povo de Deus, que não tinha vontade de cantar, porque era um povo que tinha afundado no pecado. Deus mandou os avisos, Deus sempre avisava, e eles continuavam do mesmo jeito, até que veio o inimigo, até que chegou Babilônia e levou os cativos. E ali estava um povo longe de Deus, não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de cantar. Era um povo cantor, os judeus eram um povo cantor, era um povo que cantava, que louvava, mas eles não tinham vontade. A depressão espiritual, por ter rejeitado a Deus, por ter rejeitado os avisos de Deus, ali estavam, parados no meio do nada. E o verso 4 diz assim: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Nós estamos em terra estranha hoje. Essa terra é sua? Você pertence a esta terra? Não. Nós estamos em terra estranha. Há um hino que pouquíssimos, talvez a Amélia, a irmã Marlene,
eu sou. Nós estamos em terra estranha. O meu lar não é aqui nem o seu. E nós vivemos uma depressão espiritual como o povo de Israel vivia ali às margens do rio de Babilônia. Eles não sentiam vontade de fazer nada, não sentiam vontade de louvar. Como que é o louvor na igreja hoje? Há um tempo atrás, na igreja adventista cantava, hoje não canta mais. Que canta é o quê? É o playback. É o celular. É o CD. Porque quando falha ali, vocês já perceberam? Já viram algum dia que quando falha lá, como é que está cantando? Um cantando aqui, um cantando ali, outro cantando lá. A gente não louva, a gente não tem vontade de louvar. E a gente tem que exteriorizar aquilo que Deus fez por mim. Deus me salvou. E eu preciso exteriorizar isso. Como que eu exteriorizo? Louvando, cantando. A gente não sente vontade de cantar, como aquele povo que estava ali às margens dos rios de Babilônia. Eles não tinham vontade de cantar, eles não tinham vontade de louvar, eles não tinham vontade de fazer nada, porque Deus tinha mandado os avisos, Deus mandava os avisos, Deus dava os avisos através dos profetas, e eles não aceitaram, até que o inimigo os levou cativo. Agora eu quero que vocês vão lá para Ezequiel 37. Ezequiel 37. Eu pedi para que já deixasse marcado lá para a gente não perder muito tempo. Ezequiel 37. Alguém ajuda aí, irmã? Está levando um pouquinho para ver. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, o quê? Secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam o quê? Sequíssimos. Primeiro ele fala um vale de ossos secos, depois ele corrige, não era ossos secos, era ossos sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Dize-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus:
Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu, o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O povo de Israel, aquele mesmo povo, cativo ali em Babilônia, estava com aquele vale de ossos secos. Um povo sem vida, um povo que não tinha vontade de fazer nada. Aliás, quem morre não sente mais vontade, não faz nada mesmo. Mortos espiritualmente. E assim nós nos encontramos hoje. Nós somos como o vale de ossos secos. Mas a minha pergunta é: quem é o vale de ossos secos? Quem é o vale de ossos secos? O Israel? Quem é o vale de ossos secos, irmãos? Eu sou o vale de ossos secos. Eu sou esse vale de ossos secos. Porque ali estava um povo que não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de louvar, não tinha vontade de fazer, estavam mortos espiritualmente. Eu sou esse vale de ossos. Porque sou eu que não gosto de ler a Bíblia, sou eu que não gosto de estudar a lição, sou eu que não gosto de louvar, sou eu que não gosto. Agora dizer se você é diferente de mim. Sou eu que não gosto de vir à igreja. Eu sou o vale de ossos secos. E a Bíblia diz, não é secos, é sequíssimos. O profeta corrige, sequíssimos. É como se os ossos estivessem ali naquele vale, e o sol tivesse vindo, e vindo a chuva, e depois aquele vale de ossos sequíssimos, sem vida. E a ordem do Senhor profetiza a esses ossos. Profetiza a esses ossos. E a pergunta de Deus: acaso poderão reviver esses ossos? E qual foi a resposta do profeta? Tu o sabes. Tu o sabes, Senhor. Há um tempo atrás, a igreja adventista do sétimo dia era chamado de o povo da Bíblia. Não é mais. Infelizmente não é mais. Porque é um povo que não estuda mais a Bíblia. Se eu fizer uma pergunta aqui nessa igreja, uma pergunta difícil da Bíblia, é bem provável que 1% consiga me responder. E olhe lá ainda. E às vezes quando tem uma pergunta difícil, você tem dificuldade de achar alguém que responda a uma pergunta difícil na Bíblia. Nós já fomos o povo da Bíblia, nós não somos mais, porque nós não lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia um pouquinho só. Lembra que antigamente todo ano fazíamos um ano bíblico? Todo ano fazíamos um ano. Eu fiz durante 15 anos da minha vida, eu fiz ano bíblico. A gente lia a Bíblia todo ano, pegava do Gênesis, chegava lá no Apocalipse, quando era no dia 31 de dezembro, a gente já terminando o Apocalipse 22. Aí depois, nós perdemos a vontade de fazer ano bíblico. A igreja foi, criou outro projeto. Ler a Bíblia em 2 anos. Agora a gente lê o quê? Um capítulo da Bíblia por dia. Para ver se o povo que é chamado povo da Bíblia, leia a Bíblia. Nós estamos como esse vale de ossos secos. Nós não temos vontade de fazer nada. Nós não temos vontade de ler a Bíblia. Nós não temos vontade de louvar. Nós não temos vontade de nada. E a igreja de Deus se encontra num período, o pior tempo da igreja, chama-se hoje. O pior tempo da igreja, o pior tempo em que o povo de Deus, e o povo de Deus, desde que Adão e Eva foram criados lá, tem um povo de Deus, um povo que Deus chamou, um povo que Deus está dizendo: esse é o meu povo, eu confiei a eles a minha mensagem, para mostrar para outras pessoas
você está no meio deste povo. E a igreja de Deus hoje está passando pelo pior tempo, a pior fase da história. Este tempo é hoje. Uma sociedade maluca do qual nós vivemos. Uma sociedade pervertida do qual você e eu fazemos parte, estamos no meio dela. E a gente tem que fazer malabarismo para viver no meio dessa sociedade perversa. Porque a gente quer copiar as coisas que eles fazem. A gente quer trazer as coisas que eles fazem para dentro da igreja. E a gente não, isso não deu. Nós estamos no meio moderno. Hoje é tudo moderno. Nós queremos, eles estão fazendo errado e a gente olha lá e pensa, puxa vida. E a gente sente vontade de fazer também. E aí a gente quer trazer para dentro da igreja as coisas que estão no mundo. O vale de ossos secos. O vale de ossos sequíssimos. E Deus diz para o profeta, profetiza esses ossos. E o profeta começou a profetizar. E a Bíblia fala que aqueles ossos começou a bater ossos em ossos. Você que já viu muito filme, né? Hoje a gente vive na era de filme de Hollywood. E os filmes em 4G te dá uma ideia do que, se você estivesse agora vendo um vale de ossos secos, como que seria os ossos se batendo um no outro, porque estavam espalhados, estavam olhando para lá e estava aí começando se batendo, e os ossos começaram a se juntar, e de repente estava aí o quê? Um esqueleto. Mudou um pouco, né? Era osso espalhado pelo chão, agora já não é mais osso espalhado pelo chão, são esqueletos. Mas a Bíblia continua dizendo que em cima desses ossos começou o quê? A crescer carnes, tendões, nervo, e de repente estava ali o quê? Um monte de quê? Não, um monte de quê? Não, um monte de quê? Cadáveres. Cadáveres, era ossos secos, era osso espalhado. Aí o Espírito entra, o profeta profetiza, e os ossos se juntam, se batem, e agora está lá a caveira no chão, e ele continua profetizando, e agora cresce a carne, os tendões, os nervos, e agora estão o quê? Cadáveres. Mudou muita coisa? Mudou muita coisa? O milagre é grande, porque de ossos passou para esqueleto, de esqueleto passou para cadáver. É tremendo milagre. Mas a diferença de osso seco para cadáver? Nada. Continuam mortos, continuam cadáveres. Falta o que para eles? Falta o Espírito. O que falta para a igreja hoje, irmãos? O que falta para a igreja hoje, irmãos? O Espírito. Porque nós estamos como o vale de ossos secos de Ezequiel 37. Eu prego para um vale de ossos secos. Os pregadores que vêm aqui nesse púlpito aqui, está pregando para um vale de ossos secos. Eu sou os ossos secos de Ezequiel 37. Porque é assim que eu me encontro. É assim que o povo de Israel se encontrava. Não tinha vontade de cantar, não tinha vontade de ler, não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de adorar. Porque Deus tinha dado um aviso para eles. Há um juízo chegando e eles não davam ouvido. E hoje Deus está avisando para mim e para você. Há um juízo se aproximando. E o que nós estamos fazendo? Nós continuamos do mesmo jeito. Nós continuamos como o vale de ossos secos de Ezequiel. Nós éramos esqueletos. E aí, ou começou a haver uma transformação na minha vida, na sua vida. Um dia você era esqueleto, um dia você era ossos secos, depois você era esqueletos, aí depois a carne, os tendões, aí você já era cadáver. Hoje nós somos cadáveres, infelizmente cadáveres, porque está faltando o Espírito. Deus precisa, e isso nós sabemos muito bem, que essa igreja ela vai triunfar através do Espírito Santo.
Espírito Santo vai usar aqueles, preste atenção no que eu vou dizer, o Espírito Santo vai usar aqueles que se dispor para ser usado. Nem todos vão receber o Espírito Santo. Nem todos vão receber o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo me use, é preciso de haver reavivamento e reforma. Não é reforma, porque a gente tem visto dentro da nossa igreja, para a igreja em geral, alguns grupos que vêm fazendo reforma. Está errado. Não é a reforma que vem primeiro, é reavivamento. O que é reavivamento? O que é? Alguém sabe responder o que é reavivamento? Alguém sabe? Reavivamento é reviver, mudar. Começar a ler a Bíblia, começar a estudar a lição, começar a estudar. Quantos aqui, deixa eu fazer essa pergunta. Quantos aqui estão lendo pelo menos um livro do Espírito de Profecia? Que bom, 3, 2, 4, 5. Queridos irmãos, se existe uma igreja que tem vasto conhecimento, você faz parte dela. Tem o conhecimento, temos livros, mas a gente não quer, a gente não tem vontade de ler. A gente não gosta de ler. Nós não gostamos de ler. Nós não gostamos de ler. A gente não lê nem a Bíblia, quanto mais o Espírito de Profecia. Precisa haver um reavivamento. E depois que haver um reavivamento na minha vida, na sua vida, aí sim, precisa haver reforma. O Espírito Santo só vai me usar. Ontem eu estava lendo, eu comprei, chegou essa semana para mim, Preparação para a Crise Final. E eu estava lendo este livro, comecei ontem, eu li um capítulo dele. É um livro poderoso. O Espírito Santo. Fala sobre o Espírito Santo, sobre como vai ser a sequência das coisas que vão acontecer com vocês. Que eu acredito que a maioria que sabe quais são as sequências que vão. Estão entendendo o que eu estou dizendo, né? O reavivamento, reforma, decreto dominical, selamento. Eu creio, eu acho, eu penso que a maioria que sabe quais são as sequências, os detalhes do que vai acontecer até que Cristo apareça nas nuvens dos céus. O Espírito Santo só vai usar aqueles que, primeiro, fizeram uma reforma, segundo, primeiro, fizeram um reavivamento e segundo, fazer uma reforma. A gente quer comer e beber aquilo que a gente quer, né? A gente come e bebe, sim, regradamente, coisas que fazem mal para a saúde. E ele está falando aqui alguém que tem orado e pedido a Deus, Senhor, eu tenho pedido a Deus, Senhor, muda os meus hábitos. Muda os meus hábitos. Tem coisa que eu gosto, eu sei que você gosta também. Eu tenho certeza absoluta. A rara exceção, o que pode ter alguém aqui que você... Não, eu não uso. Mas eu sou como vocês. E eu tenho orado a Deus e pedido, Senhor, me ajuda a reformar. Primeiro, fazer um reavivamento. E depois eu peço a Deus, eu tenho pedido a Deus, me ajuda a fazer reforma na minha vida. Porque se tem uma coisa que eu quero receber, chama-se o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo. Porque a mensagem de Deus será pregada em todo mundo. E vai ser através de você. Mas você tem que estar preparado. Você tem que se preparar para que o Espírito Santo use você. Você tem que fazer uma reforma, um reavivamento, uma reforma. O pastor Bulhão começou a pregar em 1993, 92, dos anos 90, né? Não sei quantos lembram aqui quando ele começou a fazer os grandes acampais
Morumbi, por exemplo, que tinha 2 sessões. Para encher o Morumbi tem que ser alguém, né, bem talentoso. E ele conseguia encher não só uma vez na noite, era 2 vezes. Antes do bulhão e depois do bulhão. Antes do bulhão, a igreja adventista era totalmente legalista. O que é legalismo? Você sabe o que é legalismo? Que acha que a gente é salvo através da lei, da guarda dos mandamentos. E não é. Você vai, quando você chegar no céu, você vai olhar para Cristo e falar assim: obrigado porque o Senhor me salvou. A graça de Cristo me salvou. Não é porque você guarda os mandamentos e os 10 mandamentos. Faz parte? Aquele que é salvo, é impossível não guardar os mandamentos. É diferente. Aquele que aceitou a graça de Cristo, é impossível não guardar o sábado. É impossível não comer, não quebrar os 10 mandamentos. E a gente ainda quebra. Porque ninguém faz. É perfeito como Cristo foi. O único que obedeceu os 10 mandamentos na íntegra. Sem vacilar. Mas aqui eu estou falando por vários de ossos secos. Que não consegue. Que tenta. Quantos aqui creem que é salvo pela graça? Amém. Quando você chegar no céu, você vai adorar a Cristo pela graça que Ele ofereceu a você. Portanto, tem o antes e o depois do bulhão. O antes do bulhão era uma igreja legalista que achava. Um dia eu fiz a pergunta, começando a pregar, eu falei: se você é salvo, para você ser salvo, o que você precisa fazer? Aí o irmão, aquele irmão bem já idoso, já faleceu, o irmão Orlando lá de Iapi, ele falou assim, sentado assim no banco assim: temos que guardar os mandamentos de Deus. E aí eu tive que decepcionar. Eu falei: não, você vai ser salvo porque Cristo te salvou. Pronto, ponto final. Portanto, o bulhão foi o homem que pregou a justificação pela fé, pela graça. Alguém já ouviu algum pastor que falasse, da igreja adventista, que falasse mais sobre graça, sobre fé, de que pastor bulhão? Conhece alguém? Porque eu conheço. Meu tempo agora para cá, não é que é mais que ele. Eu não sei esse tempo aí. Eu não estava na igreja, né? Meu tempo agora era o pastor, o homem que pregava sobre graça, sobre justificação pela fé. Depois, o Espírito de Profecia diz assim, que a igreja tem que passar por 2 etapas. Primeiro tem que entender a justificação pela fé. E nós entendemos. O pastor Bulhão foi um homem que pregou durante décadas, falando sobre justificação pela fé, sobre a salvação pela graça. E o segundo passo que a igreja precisa entender é que nós precisamos do Espírito Santo para que a mensagem seja pregada, seja terminada em todo o mundo. E há um texto, não me lembro agora de qual, mas parece que a mensagem escolhida fala que Ellen White, ela teve uma visão que ela viu as pessoas indo de casa em casa com a Bíblia na mão, ensinando a palavra de Deus. Pessoas chegavam até nós pedindo: eu quero conhecer a Bíblia, como se uma luz iluminasse o mundo. É o poder do Espírito Santo que vai motivar essa igreja, que vai usar aqueles, a frase que eu disse antes, aqueles que desejarem, aqueles que fizerem por onde, aqueles que fizerem um revivamento, que fizerem uma reforma. Esses são as pessoas que o Espírito Santo vai usar. Do contrário, se eu continuar com a minha vida do jeito que eu estou querendo viver, eu leio a Bíblia lá, tá bom, eu vou lá e dou uma passada na lição, eu leio a Bíblia lá, uns textozinhos, eu vou orar lá, eu me ajoelho lá, e 1 minuto de oração está ótimo. Pode continuar assim, mas você nunca vai receber o Espírito Santo. Deus nunca vai te usar para terminar a obra. Deus nunca vai me usar se eu continuar dessa forma. Se eu não fizer o revivamento, se eu não fizer uma reforma na minha vida, porque é necessário uma reforma. É necessário primeiro o revivamento, depois uma reforma. Se não houver revivamento, se não houver reforma, o Espírito Santo não vai
O meu corpo é o quê? O templo dele. Se eu ingiro aquilo que destrói, ele não vai me usar. Ele não vai te usar. É triste? É. É difícil de ouvir? É difícil. E eu me sinto triste? Sinto, porque eu tenho pedido a Deus para Deus me mudar. Senhor, eu quero mudar. Deus está me mudando. Só de você estar orando, pedindo a Deus, Senhor, eu quero mudar, eu quero que o Senhor faça uma reforma, me ajuda a fazer uma reforma, a abandonar aquilo que não presta, a ter um reavivamento íntimo com o Senhor. Quando você estiver falando isso para Deus, orando, pedindo para Deus, você está no caminho certo. Agora, se não está tendo este desejo, se você não está orando, pedindo a Deus, lembra dessas duas coisas, a coisa não veio para você. E se eu tivesse também, está feio para mim também. Vamos continuar como o vale de ossos sequíssimos. Vamos continuar como cadáveres. Vamos continuar como os esqueletos. Vamos continuar como os ossos espalhados. Quantos aqui nessa manhã deseja fazer uma reforma, um reavivamento, uma reforma? Pedir a Deus, Senhor, me use. Eu quero estar no meio, junto com o povo, que o Espírito Santo vai usar. O Espírito Santo vai te usar se você assim permitir. Não tenha dúvida que o Espírito Santo vai te usar se você permitir. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ajude você. Que o Espírito Santo toque, continue tocando no seu coração. E fazendo, te ajudando naquilo que você não consegue, dando forças para você, naquilo que você não consegue. Aquilo que você tenta fazer, mas você quer fazer, mas não consegue. Você luta, você pede, mas você não tem conseguido. Nesta manhã, o Espírito Santo está tocando no seu coração. E Ele está dizendo, eu quero te ajudar. Quando na sua mente, você decidir, você estiver buscando o reavivamento, você estiver buscando a reforma, eu vou te ajudar. Eu vou tirar da sua vida todas as coisas que impeçam que eu trabalhe em você. E quando a sua vida estiver limpa, quando tudo estiver organizado, aí sim eu vou te usar. E aí sim você vai ser um poder nas mãos desse Espírito, nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você, talvez eu estou falando aqui para alguém que é ossos secos. Pode ser que eu estou falando para alguém aqui que está no estágio cadáver. E pode ser, eu espero que eu esteja falando para alguém que o Espírito Santo já esteja usando poderosamente. Amém. Seja lá qual seja o seu estágio. O seu último estágio é quando o Espírito Santo estiver te usando poderosamente. Então não importa. Você sente ossos espalhados, ossos sequíssimos. Pede a Deus, Senhor, me ajude, eu não quero continuar desse jeito. E você vai mudar de fase. E as carnes, os nervos vão cobrir esses ossos, esses esqueletos. E depois o Espírito Santo vai te dominar, tomar posse da sua vida. E você vai fazer coisas que você não imagina que você poderia fazer. Mas depende da sua decisão. E eu estou falando para uma igreja que nesta manhã tomou a decisão. Decidiu estar na presença desse Espírito. Decidiu fazer um reavivamento e uma reforma. Que Deus seja louvado na minha e na sua vida. Amém. Antes de
pedir ao Espírito Santo que nos ajude a fazer um reavivamento, uma reforma em nossa vida, meu Deus, porque queremos ser usados pelo Espírito Santo. Mas nós sabemos, meu Deus, que o Espírito Santo não vai nos usar enquanto nós estivermos como vale de ossos secos, como o povo que estava às margens de Babilônia, uma depressão espiritual, que não sentia vontade de cantar, não sentia vontade de te buscar, de ser transformado pelo Espírito Santo, de ser usado pelo Espírito Santo. E eles tomaram a decisão, meu Deus, porque querem, eles desejam ter um reavivamento íntimo contigo e têm o desejo de fazer uma reforma na sua vida, deixar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo, Deus, que nos impede do Senhor nos usar. Pai querido, eu quero estar no meio daquele povo que um dia sairão nas ruas. E eu tenho certeza que aqui está um pouco dos teus filhos que tem esse mesmo desejo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe e que o Senhor, Deus, perdoe, Pai, nossas falhas, nossos erros. Nos ajude, meu Deus. Nós queremos estar no céu, mas queremos também levar pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, nossas famílias, meu Deus. Nós queremos um dia ver nós no céu. E nós queremos ser usados, Deus, para que elas vejam em nós uma diferença. Que elas vejam em nós, Deus, o Espírito Santo do Senhor. Só as bênçãos que eu te peço, meu Deus, em nome de Cristo. Amém. Bom, esse vídeo acabou. E a última oração da pregação foi feita. Porém, você que está assistindo, pode ver outros vídeos desse canal. Tem outras pregações, são interessantes e estão aí para você poder ver. Caso elas não estejam exatamente aqui no canal do YouTube, você pode estar vendo na página do canal Malangueira no Facebook, tá? Ou na conta da E, bem, eu recomendo, né, que você esteja clicando nesses dois vídeos que vão aparecer e que você esteja deixando seu like, se inscrevendo no canal e deixando um comentário aí embaixo. Foi muito bom ter você aqui e é isso aí. Valeu, até mais e